Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Meu nome é Anderson Garcia e sou o CEO da Workbox. Pessoal, por que estou gravando esse vídeo? Geralmente algumas pessoas me pedem muito para que nós façamos um tutorial explicando para que serve o Workbox e como essas pessoas podem utilizar o Workbox para obter muito mais produtividade na sua empresa, né? A Workbox ela tem foco em agências digitais, né? Ou seja, o nosso público é o público digital que já está habituado com gestão de projetos simultâneos e que trabalham com diversas demandas ao mesmo tempo, tá? Então, para ser bem rápido e rasteiro, começando de um jeito bem simples, a Workbox hoje você pode fazer uma conta free para experimentar, né? Você pode fazer uma conta trial. A nossa empresa é uma empresa que já está sendo utilizada por muitas empresas grandes, inclusive muitas agências digitais já conhecidas no mercado. Hoje nós já saímos em alguns lugares bem importantes na mídia, como Exame, Terra, Mundo do Marketing, Infomoney. E os nossos clientes estão bem satisfeitos com a nossa solução porque nós realmente geramos produtividade e nós temos aí indicadores de performance que mostra isso aí para os clientes conforme eles vão usando, né? A nossa plataforma é bem simples e nós trabalhamos com 4 bases, que é aumentar a produtividade, melhorar o processo de cada um de nossos clientes, melhorar entregas, né, os prazos ali desses clientes também, e a comunicação. E eu já vou explicar como, tá? A nossa ferramenta, de início depois que você já tiver criado a sua conta, né, você vai fazer o seu login. Geralmente quando você faz o cadastro, ela já coloca você lá dentro da plataforma. E logo após o carregamento, você dá de cara principalmente com a sua dashboard, tá? Que vai ser o ponto inicial aí para quem já tiver projetos cadastrados, né? Aqui no meu caso eu já estou com uma conta onde tem alguns projetos cadastrados, tá? Mas eu já vou explicar essa parte aqui agora para vocês já irem tirando suas dúvidas, tá ok? A primeira coisa que você vê na dashboard são os seus projetos. Detalhe, pessoal, esses projetos que você vê na dashboard inicialmente são projetos onde você está participando, tá? Então, projetos onde você não participa, você não enxerga, a não ser que você seja um manager, né? Que você consegue ver o projeto de todo mundo. Aqui, você só vê os seus projetos. De início, nesses 3 projetos aqui, de cara eu já sei que um projeto foi finalizado, ou seja, não tenho mais nada para executar. Eu sei que outro projeto está em dia, ou seja, eu posso ficar tranquilo em relação a esse projeto aqui, porque ele não tem nenhum tipo de gargalo, não é mesmo? E esse projeto aqui é o nosso crítico, por quê? Porque ele está em atraso, tá? Sabendo que ele está em atraso, eu sei que eu tenho 2 horas alocadas para hoje neste projeto, ou seja, alguma tarefa ou mais de uma tarefa somam 2 horas de alocação para mim, como funcionário. Eu sei que eu tenho uma tarefa para hoje, que deve ser executada, e dessa uma tarefa, uma está atrasada, né? Essa aqui é uma visão geral. Se você olhar na parte de baixo, você vai perceber que é o seguinte, nós optamos por separar as tarefas do dia com tarefas atrasadas, porque assim você pode ter uma noção maior de prioridade, tá? Então, por exemplo, tarefas atrasadas, eu, Anderson Garcia, tenho uma tarefa atrasada aqui, tá? Posso abrir essa tarefa diretamente aqui na dashboard e assim que eu abro essa tarefa, eu posso verificar as informações daquela tarefa ali. No momento a gente escreveu uma tarefa sem descrição, mas você poderia ter escrito, né, uma descrição ali. Você pode, inclusive, escrever uma descrição. Verifico a tarefa que está atrasada e já executo aqui no Play. Esse Play vai ser contado um tempo e futuramente vai gerar um relatório, ok? Na parte de baixo aqui eu tenho tarefas para hoje e isso não engloba tarefas atrasadas, tá? Tarefas atrasadas só na parte de cima ali. As tarefas de hoje vão ser todas listadas aqui na dashboard, então tanto você, o manager, o administrador ou o funcionário vão olhar na dashboard e já vão saber exatamente o que eles precisam fazer pro dia. Ou seja, isso aqui evite que as pessoas fiquem paradas e não saibam o que precisam executar. E também não evita que elas percam a noção de prioridade, né? Porque aqui você vê todos os gargalos necessários para serem executados nesse dia. Tá ok? Esse caso aqui foi um caso específico porque eu já tenho projetos cadastrados. Mas se você acessar de primeira viagem, né, você vai ver que vai ter ali clientes, tá? Projetos, tarefas, indicadores e agenda geral. Começando pelo cliente, quando você não tiver cliente, você vem nessa aba e cadastra, tá? Inicialmente, o nosso cadastro principal é somente com o nome desse cliente e uma cor para poder identificar esse cliente. Cadastros mais complexos vão vir ainda em versões futuras, né? Mas você já pode escrever o nome de um cliente e fazer a criação dele aqui mesmo.
E logo acima você vai ter a listagem desses clientes. Lembrando que se vocês olharem aqui, vão ver que vai ter a seguinte opção, ó. Aliás, a seguinte informação. 3 projetos, ou seja, eu sei que a Workbox tem 3 projetos, eu sei que o cliente eventos tem um projeto apenas. Depois que eu vejo essa parte de clientes e efetuo o cadastro, eu tenho os meus projetos, tá? Pessoal, o que são os projetos? Projetos são demandas que possuem mais de um dia, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se você tem uma criação de um site para efetuar, ou se você tem redes sociais para fazer, ou digamos que você tem um sistema para desenvolver, isso é um projeto. Um projeto ele tem um range inicial e um range final, tá ok? Aqui estão todos os meus projetos, eles ficam sempre em listagem, tá? Os projetos que eu já tenho, posso editar e apagar um projeto normalmente. E embaixo eu posso criar um novo projeto. Vocês podem perceber que a criação de um projeto é uma coisa bem simples, tá? Por quê? Porque eu escrevo o nome daquele meu projeto, defino para qual cliente esse projeto pertence, né? A qual cliente esse projeto pertence, quem vai ser o manager, tá? Todos os projetos criados dentro da plataforma precisam de um manager, que vai ser aquela pessoa que vai gerenciar aquele projeto. Aí detalhe, tá? Existem 3 perfis hoje. O admin, que vai ser a pessoa que vai ter o controle total da empresa dentro da plataforma. Vai ter o manager, que vai ter controle total em cima do projeto a que ele representa. E vai ter o executor, que só vai executar demandas e fazer tarefas, tá ok? Depois que eu escolho o manager, eu escolho a data inicial do meu projeto e a data final e dou um criar. Logo após isso, vocês vão ver que vai entrar aqui na listagem e vocês vão conseguir aí iniciar a gestão de vocês, tá? Depois que eu já tenho um projeto, eu vou colocar tarefas para esse projeto aqui em nova tarefa, tá? Também é bem simples de criar tarefa. Assim que vocês clicarem, vai abrir este modal para vocês aqui com informações para preenchimento, correto? E aqui vocês vão colocar as opções daquela tarefa, tá? Título da tarefa, a qual cliente aquela tarefa pertence. Eu posso escolher o cliente aí que eu quiser, desde que ele esteja cadastrado na plataforma, tem que cuidar muito dessa questão. O responsável pela tarefa, tá? Admins também podem ser responsáveis por tarefa e também podem executar a tarefa, né? Escolho a qual projeto aquela tarefa pertence e logo em seguida a data de execução. Um detalhe bem importante, tá, pessoal? Vocês podem colocar a data de execução da tarefa, e isso vai para a agenda de vocês posteriormente, mas isso pode ser alterado tranquilamente, certo? Então, podem colocar a data aqui. Se vocês preferirem colocar a data nesse primeiro momento e depois alterar, fiquem à vontade. E aqui é a estimativa daquela tarefa. Ou seja, eu vou definir aqui com o meu colaborador se essa tarefa vai demorar meia hora, 1 minuto, 2 minutos, até algumas horas, tá? O que vocês têm que cuidar é o seguinte, isso aqui não é hora de execução, ou seja, não significa que eu vou botar essa tarefa para ser executada às 14 horas, mas sim que essa tarefa vai ter um número X de horas para ser executada. Por exemplo, 1 hora de execução, 2 horas de execução, enfim, e por aí vai. Logo abaixo vocês podem colocar a descrição daquela tarefa, tá? E logo após que eu colocar a descrição, eu vou definir o seguinte: posso continuar cadastrando novas tarefas para esse projeto? Sim ou não? Marco aqui no checkbox. Caso eu não vá cadastrar novas tarefas, ou caso eu vá cadastrar novas tarefas, você tem aqui do lado também uma opção chamada Backlog. O que é o Backlog? Backlog é a mesma coisa do que fila de espera. Ou seja, tarefas cadastradas em Backlog não vão para a agenda, mas sim para uma fila de espera, onde posteriormente poderão ser executadas. Tá? Até aqui tranquilo. Vou sair. Tá? Logo após o meu cadastro, esse projeto vai ficar na dashboard. Tá? Quando ele ir para a dashboard, eu vou ter algumas opções de visualização, que são as seguintes: Backlog, que eu já comentei com vocês aí que é fila de espera, Kanban, agenda e indicadores. Tá? Vamos começar aqui pelo projeto Evolução do App, pela parte de Backlog, tá? Tarefas em Backlog que vão para essa fila de espera vão ser exibidas para vocês em forma de lista, tá? E vocês vão ter uma noção aqui do que vocês têm no pipe de vocês de execução para ser feito, né? Digamos assim. Além do meu Backlog, que eu posso chegar aqui através da minha dashboard, depois que eu já estou dentro de um projeto,
eu tenho aqui o range de período daquele projeto, que foi o que vocês já cadastraram, e tenho aqui também as visualizações desse projeto, sendo a primeira o backlog, logo em seguida o Kanban, que vai ser num formato de processos, né? Então vocês vão quem trabalha com metodologias ágeis aí conhece bastante já o Kanban. Inclusive nós já possuímos alguns concorrentes aí no mercado que utilizam essa mesma visualização, né? É totalmente maleável, vocês podem construir colunas, né? Essas colunas elas não são fixas, vocês podem inserir e remover colunas de acordo com a necessidade de vocês. Cada coluna pode ser customizada em relação à cor também. Além da inserção e remoção, vocês podem customizar a cor. O nome das colunas são todas editáveis. Tudo para ser de acordo com aquilo que vocês precisam. Certo? E além disso, vocês conseguem trocar as ordens das colunas, né? Então, digamos que vocês precisem, por algum motivo, tá alterando a ordem do processo de vocês. É aqui que vocês fazem isso, tá? Nesse item aqui embaixo. Certo? Além das colunas, eu também consigo arrastar os meus cards. Então, todas as tarefas elas podem ser organizadas de acordo com aquilo que vocês necessitam aí na agência de vocês ou na empresa, independente do ramo que vocês tenham, né? Saindo aqui do meu Kanban, eu já vou para minha agenda, tá? Que é mais uma visualização aí que nós possuímos dentro da plataforma. A agenda é uma visualização bem simples. Ela lembra muito o Kanban, porém vocês têm aqui as datas, né? Então, eu sei, por exemplo, que essa tarefa aqui de corrigir erros, ela tá para segunda-feira, no dia 27/11, tá? Se eu não quero executar essa tarefa nesta data, eu quero que o meu executor aí, o meu funcionário, né, o meu colaborador, execute amanhã, tranquilamente é só arrastar aqui que vocês vão conseguir fazer a organização, tá? Em todas as visualizações, vocês têm essa parte aqui de cima, chamada filtro. Esse filtro vocês conseguem fazer uma separação por diversos itens, ok? Primeiro, responsável da tarefa. Então eu quero ver só as tarefas do Anderson. Tranquilamente é só clicar aqui e eu consigo visualizar. Consigo fazer visualização apenas por tags, né? O que são essas tags? São etiquetas personalizadas que vocês fazem aí no projeto e conseguem fazer a marcação de cada tarefa. Por exemplo, digamos que vocês trabalhem aí com prioridades, né? Prioridade mais importante, urgente, etc. Vocês vão criar essa tag e essa tag pode ser adicionada em cada uma das tarefas que vocês tenham. E se eu quiser filtrar por tarefas aqui, digamos que eu quero só bugs, tranquilamente eu vou filtrar só por bugs. Tá ok? E além disso, vocês têm aqui por status, né? A fazer, em andamento e pronto. Como que funciona essa questão de status, Anderson? Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar uma tarefa aqui que esteja para mim. Detalhe, só quem pode executar uma tarefa é o responsável dela. Então, outra pessoa não tem essa possibilidade, tá? Vamos ver aqui, vou filtrar por Anderson para poder achar uma tarefa minha. Filtrar. Assim que eu faço a filtragem, eu posso observar aqui que nessa parte do Kanban não tem nenhuma tarefa minha, mas aqui eu possuo algumas tarefas minhas, que por sinal estão aqui prontas, tá? Como é que eu sei que elas estão prontas? Aqui na lateral vocês estão vendo essa cor do status dela, né? E a cor correspondente está aqui, ou seja, eu sei que essa tarefa aqui já foi finalizada. O relógio significa que ela foi finalizada, porém ela passou da estimativa, ou seja, se eu estimei 9 horas para essa demanda, eu acabei executando ela em mais tempo. Então, se vocês clicarem aqui na demanda, vocês vão ver que ela foi feita em 42 horas. E aqui, na parte de tempo trabalhado, ele também mostra para vocês em vermelho que aquilo foi executado num tempo não correto, né? Inclusive, esta barra aqui, conforme vocês vão dando play e pause, ela vai preenchendo. Isso dá um senso de urgência para a pessoa que estiver executando essa demanda, certo? Então, beleza. Já sei aqui que essa é a minha tarefa. ACC é minha tarefa. Percebam que aqui vocês têm a descrição da tarefa e a data de execução, que também pode ser alterada de acordo com o que vocês fazem aí na hora de arrastar a demanda, né? Vocês têm aqui os itens, que são nada mais do que checklists, né? Porém, esse checklist é um checklist muito especial, porque é o seguinte, eu vou colocar esse checklist
Se eu marcar o checklist, ele vai mostrar que está executado, né, essa demanda aqui, vai dizer quem foi que marcou o checklist e vai dizer a data que esse checklist foi marcado. Tá? Então, detalhe, eu posso ter criado essa tarefa para mim, só que tem outras demandas que dependem de outros colaboradores. Então, se esse colaborador vier aqui e marcar, o nome dele vai ficar destacado. Tá? Não me interessa mais essa tarefa, eu posso ir lá e faço a exclusão. Ok? Logo em seguida você tem aqui os anexos, que é uma questão bem simples aí que vocês já conhecem, né? Comentários da tarefa, ou seja, toda comunicação relacionada à tarefa fica centralizada dentro do card. Ou seja, não tem confusão de informações, né? Se vocês quiserem achar uma informação, um comentário relacionado a uma demanda de um determinado projeto, é só abrir o card daquele projeto que vocês vão encontrar. Tá? Então, posso reabrir a tarefa, posso editar, sair. Se eu reabrir aqui, vai mudar a questão dos botões, eu posso iniciar a demanda de novo, posso finalizar, certo? Então, é bem tranquilo, deixa eu finalizar aqui para ficar certo lá depois. Depois das minhas visualizações, eu tenho aqui os meus indicadores de performance, tá? Os indicadores de performance é a parte mais trabalhada aí do sistema, porque ela é uma das mais importantes, pelo seguinte fato. Aqui eu fico sabendo como está o andamento do meu projeto e como está a agenda dos meus colaboradores. Vamos começar pelo início aqui, tá? Horas disponíveis. Essa parte de horas disponíveis, ela mostra quanto de hora tem disponível na empresa de vocês durante o período daquele projeto. Ou seja, se eu tenho 558 horas disponíveis durante este período aqui, eu não posso vender um projeto de 600 horas. Né? Ou um projeto de 1000 horas. Por quê? Porque eu não tenho tempo para fazer. As horas que eu tenho são essas aqui. Tá? Alocação total. Esse aqui é o número de alocação dentro deste projeto. Ou seja, o Anderson tem um projeto Workbox Evolução do App. E dentro desse projeto já tem 160 horas de tarefa alocada. Né? Destas 160 horas alocadas, eu tenho 70 horas que foram executadas. Né? 70 horas aí que foram executadas lá. Tempo restante. Digamos que vocês têm uma tarefa de 1 hora. Tá? Aliás, desculpem. Digamos que vocês têm lá as tarefas de vocês. As tarefas que não foram executadas ainda vão contar aqui, ó, o restante que falta para serem executadas, tá? Essa aqui é muito legal, porque é o seguinte, pessoal. Imaginem que vocês estimaram 2 horas para um projeto ser feito, tá? Aliás, para uma tarefa ser feita. Porém, esta tarefa ela foi executada em 1 hora, ou seja, sobrou 1 hora ainda para executar, correto? Essas horas que sobraram, mas a tarefa foi finalizada, são contadas aqui. Por que isso? Em algumas agências acontece muito de desenvolvedores, designer, enfim, diversos cargos aí, fazerem ou rápido demais as demandas, aí vocês vão saber que aquela pessoa está sendo produtiva, né? Porque aqui vocês têm horas não executadas. Ou pode acontecer das horas estarem sendo mal estimadas. Ou seja, se eu estou estimando 2 horas sempre por uma tarefa e a pessoa sempre termina em 1 hora, algo está errado. Então é aqui que vocês visualizam isso e podem fazer uma análise para saber o que devem fazer em relação às tomadas de decisão. Tá? Horas extras. Essas são as horas que não foram computadas no início do cadastro do projeto. Ou seja, eu cadastrei lá meu projeto, eu cadastrei 100 horas. Essas são horas a mais que foram executadas. Tá? Cenário atual e cenário ideal. O cenário atual é a porcentagem do que vocês já executaram do projeto. Ou seja, eu tinha um projeto lá, executei 50% desse projeto, ou seja, já fiz metade. E o cenário ideal é o que vocês deveriam ter feito. Ou seja, o sistema ele faz um cálculo baseado nas horas diárias de cada funcionário e tempo de execução, e ele diz quanto que deveria ser feito no total até a data de hoje. Então, ou seja, esse aqui está em dia, porque eu já fiz 88% do projeto, mas eu deveria ter feito 77%. Ou seja, eu tô bem. Tá? Agora, se eu tivesse feito 10%, porém no cenário ideal tivesse me dizendo aqui 80%,
eu ia estar em atraso, né? Eu ia estar em débito. Por quê? Porque o sistema previu que eu deveria ter executado muito mais do que eu fiz. Tá? Status do projeto. Aqui é simples, é baseado no cenário atual e no cenário ideal, e ele me diz se está em dia ou não. Tá? Então isso aqui que vocês têm, pessoal, é uma previsão. Tá? Se vocês cadastram um projeto em janeiro e vão finalizar ele em dezembro, no dia seguinte o sistema já avisa para vocês se vocês vão atrasar ou não. Tá? Então é uma previsão aí bem certeira e bem bacana. Tá? Logo abaixo, esforço disponível por usuário. Tenho aqui 3 usuários, sendo que o Cauê ele tem agenda dessa semana toda livre. Ou seja, essa semana eu consigo cadastrar tranquilamente diversas tarefas para o Cauê, que não tem problema. E na próxima semana também. Ou seja, esse cara aqui, eu posso trabalhar com ele tranquilamente aí e fazer o gerenciamento, de repente botando ele em outro projeto para ajudar os colegas, né, e fazendo uma gestão bem complexa. O Anderson Fiuza, ele tem 3% só da agenda dele cheia. Ou seja, ele também tem muita hora sobrando, né? Tanto nessa semana quanto na semana que vem. Então eu posso trabalhar aí com essas duas agendas, né? Essas 2 semanas aí com bastante folga. E a mesma coisa lá com o nosso admin. Poderia acontecer o contrário. Poderia ser que o Anderson tivesse aqui a barrinha totalmente cheia e vermelha, inclusive, mostrando que ele já está no gargalo e ele não pode pegar nenhuma tarefa a mais. Tá? E isso nas próximas semanas. Ou seja, a Workbox ela trabalha com semana atual, próxima semana, sempre te dando uma semana de antecedência para te tomar as decisões. Tá? Então, esse aqui é o cenário aí dos nossos indicadores de performance. E a partir daqui vocês conseguem saber como é que está a evolução do projeto. E vocês conseguem exportar isso em PDF e fazer uma leitura um pouco mais detalhada. Por quê? Os indicadores de performance geral, eles mostram todo o cenário. Já os relatórios, eles mostram todas as tarefas que existem dentro daquele projeto. Ou seja, se eu tenho... Deixa eu abrir aqui para vocês. Se eu tenho um projeto, eu tenho essas demandas aqui gerais, com certeza eu tenho as tarefas que englobam esse projeto. E aí lá embaixo eu vejo esse detalhamento em PDF, né? Tempo de execução, quem é responsável, descrição, né? Realmente é bem complexo aí para vocês. Pode ser trabalhar isso numa reunião ou mandar por e-mail para os colaboradores. Enfim, isso depende bastante aí da gestão que vocês vão executar, tá ok? Além dos indicadores gerais, eu tenho além dos indicadores de performance, eu tenho os indicadores gerais, tá? Lembrando, indicador de performance é o indicador do projeto. Indicadores gerais são os indicadores de todos os projetos em uma tela só. Por que isso? Porque vocês conseguem fazer uma comparação dos projetos que vocês têm em andamento e saber qual é aquele que tem mais necessidade de tomada de decisão neste momento. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha tela de indicadores gerais 3 projetos. Clicando na lateral eu sei que o Anderson e o Cauê estão participando desse projeto. Sei as datas de início e fim. E também sei que esse projeto está finalizado ou não, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira opção aqui, o primeiro modelo, né? Esse projeto foi finalizado. Este de baixo aqui está em dia, ou seja, foi executado aí 88% de 77%. E o último, ele está atrasadíssimo. Como é que eu sei disso? Porque não foi feito nada desse projeto ainda, né? Não tem aqui nenhuma porcentagem de execução, porém eu deveria ter feito 78%. Tá? Ou seja, o sistema ele calcula para mim aqui, já mostrou o que está de errado, né? Não foi executado, deveria ter sido executado essa porcentagem. Clicando em mais detalhes, eu volto para aquela tela de indicadores de performance, né, do projeto, e aí aparece aqui para vocês os números que eu já comentei anteriormente, tá? Bom, até aqui eu acho que está tranquilo. Depois dessa visualização, vocês podem vir aqui em agenda geral, tá? A agenda geral é muito bacana pelo seguinte, cada projeto tem a sua agenda, né, a sua agenda particular. Só que se eu quiser fazer uma comparação em relação a volume de demanda de cada projeto, eu vou na agenda geral, porque lá eu visualizo todos os projetos que existem na minha agência ou na minha empresa e eu consigo ver todas as tarefas daquela semana. Caso existam muitas tarefas aqui, para facilitar a leitura, vocês podem resumir. O que acontece se eu resumir? Ficam os quadradinhos e eu tenho a noção de volume, né? Posso clicar normalmente nesses itens aqui
e verificar, né, do que se trata essa tarefa. Posso realocar tranquilamente também, sem problemas. E também posso expandir, ou seja, esse aqui para item de comparação é muito bom, porque vocês conseguem ver na semana qual projeto que vai demandar mais tarefas para vocês. Ou seja, aqui, obviamente, eu já vi que evolução do app é o projeto que vai demandar mais esforço aí dos meus colaboradores. E eu vi que o projeto Workbox é o que menos, o Workbox versão mobile, é o que menos vai demandar. Ou seja, a partir daqui eu já posso tomar alguma decisão aí em relação a esse meu projeto. De repente realocar uma pessoa, algo do tipo. Tá ok? Vocês podem ver várias semanas, então vocês podem ir passando nas semanas anteriores e nas posteriores aí, né? Porque você já tem isso aí tudo cadastrado. E logo após isso eu posso voltar aqui para minha dashboard e ver novamente aí as minhas informações um pouco mais reduzidas, mas é aquilo que eu preciso para executar as minhas demandas. Futuramente faremos outro vídeo mostrando os nossos ADD-ONs, mas isso que eu mostrei agora para vocês, ele está na versão Pro Plus. Então vocês assinando a versão Pro Plus, vocês já têm todos os benefícios dessa que eu mostrei aqui em vídeo. E pequeno detalhe, pessoal, se vocês assinarem a Pro, que não é a Pro Plus, a única coisa que vocês não terão é a agenda geral. Tá? Então vocês não terão a agenda geral aí, assinando a Pro. Mas a Pro Plus vocês têm tranquilamente, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo, espero não ter falado rápido demais. Eu vou subir esse vídeo e conforme vocês forem me dando os feedbacks, eu vou melhorando ele, né, para que todos consigam ter uma compreensão de como funciona a plataforma. E, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço a todos.